O Ivo Maniga. Boa noite, Nicola. Like 10. Vi em um noticiário que o São Paulo entrou na briga pelo Biel. Pode verificar, por favor, Ivo? Nem a necessidade. Não é verdade, tá? No vídeo da tarde, que eu postei bem tarde hoje, por volta das 7 da noite, esse vídeo tem duas informações bem importantes. A primeira delas, os valores da proposta feita pelo Corinthians ao Sporting. Na noite dessa terça-feira, o Corinthians, enfim, formalizou uma proposta de compra. Eu só consegui apurar os valores envolvidos no meio da tarde, conversando com uma das pessoas envolvidas nas tratativas. O Corinthians ofereceu algo na casa dos 5 milhões de euros por um pagamento em várias parcelas por 80% dos direitos econômicos. A pedida do Sporting girava na casa dos 6 milhões e 800 mil euros. Tá? Então, o Corinthians tirou 1 milhão e 800 mil em relação àquilo que o Sporting pedia, mas deixou 20% do valor de uma venda futura para o clube português. E aqui que vem a segunda informação importante e que meio que tira o São Paulo da parada. Existe enorme otimismo no Corinthians e também no staff do jogador de que o acordo vai ser sacramentado muito em breve, tá? Silmar Lima, boa noite, Nicola. Alan Franco vai renovar com o São Paulo? Silmar, essa é a tendência. Pelo menos o São Paulo está bastante convencido de que agora vai. No último sábado rolou uma reunião entre o representante do Alan Franco e o pessoal do São Paulo, e o representante deixou bem claro que o Alan Franco quer renovar o contrato, tá? Apesar de já ter entrado nos últimos 6 meses do vínculo, o que permitiria a ele assinar um pré-contrato com outro clube para sair de graça a partir de 1º de janeiro, o Alan Franco sinalizou que a intenção dele é renovar. Em relação ao salário, a coisa deu uma bela avançada. Hoje, o principal ponto que ainda pega é a forma do pagamento de uma dívida que o São Paulo tem com representantes do atleta, ainda da compra dele junto ao Atlanta United. Assim que isso for resolvido, a tendência é que o negócio aconteça, tá bom? O Jefferson Matos também está perguntando sobre cartada desesperada do São Paulo para comprar o Biel. Conversei com uma pessoa que trabalha para o Biel. Conversa por volta das 6, 6h30. E a expectativa é de que nessa quinta-feira o acordo entre Corinthians e Sporting esteja sacramentado, tá? Boa noite, Nicola, e o Evangelho dos Marinax no São Paulo. Guilherme, cheguei a contar no programa de segunda-feira lá no Band Esportes que houve a necessidade de uma mudança na configuração do contrato que está sendo desenhado entre São Paulo e Marinax. O contrato não caiu, o contrato não vai deixar de acontecer, o acordo está praticamente fechado. Só que os caras precisaram mudar o modelo da negociação, porque o modelo que estava sendo debatido e finalizado poderia infringir ou afetar o estatuto do clube. Para evitar qualquer tipo de problema, até com sócios e conselheiros, optou-se por esse caminho, tá bom? Hora de falar sobre o São Paulo para responder se Gustavo Medina, zagueiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária, interessa mesmo ao tricolor. Esse nome tem sido bastante especulado. A verdade é que ele foi sugerido pelo Juliano Bertolucci coisa de uns 2 meses atrás e passou a ter um pouco mais de força a partir do momento em que o São Paulo não fechou com o Juan. Juan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo, abriu-se na teoria uma vaga para a zaga. O Medina tem 26 jogos na atual temporada e 1 gol, foi formado na base da Ferroviária e já teve emprestado para o Cruzeiro, para o Valladolid e para o Taubaté. Vive seu melhor momento na carreira, é titular absoluto do time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. A boa relação do presidente Júlio Casares com o Bertolucci poderia acabar por facilitar o negócio, mas na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina que assegurou que não existe negociação e que o Medina não será contratado. O foco, de acordo com essa pessoa, no tricolor hoje é a renovação o mais rápido possível do Alan Franco, de quem vou falar daqui a pouco. Só para completar, São Paulo ainda entende que não há necessidade urgente da contratação de um zagueiro, até porque o Ferrarese, que com o Zubeldia jogava como lateral direito, voltará a atuar na função de zagueiro, o que diminui um pouco o ímpeto e a necessidade de contratação urgente de alguém para a zaga. Hora de falar sobre o São Paulo. Você sabia que o tricolor recusou 226 milhões de reais em propostas? Revelação feita pelo próprio presidente do clube, Júlio Casares. Ele participou de uma palestra e lembrou do ano de 2023, contando que Wellington, Pablo Maia e Rodrigo Nestor tiveram ofertas gigantes. Abre aspas para o presidente: segurei pela final da Copa do Brasil. Poderia ter perdido o título. Poderia. Mas eram jogadores muito importantes naquele momento. Então recusei as propostas de 35 milhões de euros, hoje mais ou menos 226 milhões de reais. A ideia era vendê-los em janeiro, mas os 3 acabaram se machucando e tive que assumir o déficit
fecha aspas para o Júlio Casares. Importante contar que o Pablo Maia segue no São Paulo até hoje, inclusive passou recentemente por mais uma lesão. Rodrigo Nestor foi emprestado ao Bahia, onde é o reserva, enquanto o Wellington saiu de graça do São Paulo no fim do ano passado, fim do contrato. Ele não renovou o vínculo e acabou se acertando com o Southampton da Inglaterra. Hora de falar sobre o São Paulo. Você já sabe que o Morumbi é a segunda maior fonte de receita do tricolor, certo? Contei para vocês alguns dias atrás que na temporada passada foram 170 milhões de reais a partir do estádio. Isso equivale a 25% do faturamento total do tricolor. Esses 170 milhões são graças a shows, eventos, sócio-torcedor e bilheteria. Pois bem, o São Paulo vai garantir ainda mais dinheiro com o seu estádio em realização de shows depois de um novo acordo com a Live Nation, a responsável por levar os principais shows do mundo para o estádio tricolor. A partir de agora, além de ganhar uma renda fixa por cada show, o São Paulo terá direito a R$20 por cada ingresso vendido. Isso significa que um show para 80 mil pessoas vai acrescer em mais ou menos 1.600.000 a receita tricolor. O São Paulo faturava num show grande, com estádio lotado, cerca de R$2.900.000. A expectativa é de que a partir de agora, cada show arrecade ou garanta ao São Paulo 4,5 milhões de reais. O tricolor tem 5 shows garantidos daqui até dezembro. São 2 apresentações do Oasis, uma do Linkin Park, uma da Dua Lipa e mais um do Imagine Dragon. Dessa maneira, com os 5 shows, a expectativa do São Paulo é de faturar cerca de 22 milhões de reais, bastante dinheiro. Essa grana, por exemplo, é suficiente e sobra para pagar um mês inteiro da folha salarial tricolor. São Paulo que ainda negocia mais um ou outro show para esse ano, mas o calendário bastante complicado de jogos atrapalha. O tricolor que tem sido procurado para marcação de shows até 2027. Preciso contar agora sobre as 4 saídas certas do São Paulo. O tricolor está perdendo jogadores, não dá para dizer importantes, mas que certamente diminuem ainda mais a quantidade de atletas e o poder do elenco são paulino. Não ficam no tricolor Lisiero, Igor Vinícius, Matheus Alves e Juan, cada um com uma circunstância completamente diferente. O Lisiero nem sequer estreou na atual temporada e seu vínculo com o São Paulo se encerra nessa segunda-feira. Não houve a opção do São Paulo pela renovação e o Lisiero vai buscar um outro clube. Igor Vinícius já até treinou no Santos. Vai ter seu contrato rescindido com o São Paulo e vai passar a ter 80% dos direitos econômicos presos ao Peixe. O tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. Já Matheus Alves foi vendido para o CSKA, da Rússia, por 6 milhões de euros, nem se apresentou com o restante do elenco na última quinta-feira. Sobre o Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo, já havia contado para vocês que o tricolor decidiu desistir da compra desse atleta, a operação de 27 milhões de reais, por um atleta de 25 anos, que vai precisar passar por cirurgia no joelho. A avaliação é de que o custo-benefício estava para lá de ruim. Dá para imaginar mais saídas no São Paulo? Sim, apenas em caso de propostas grandes, propostas gigantes. São Paulo ainda precisa de pelo menos uma boa venda, mas torce para que essa venda venha de jogadores que já foram do São Paulo e hoje estão no exterior. O tricolor, com um mecanismo de solidariedade ou com percentuais futuros, pode eventualmente ajudar a compensar o seu problema com o fluxo de caixa. Em relação a reforços, São Paulo busca um zagueiro, 2 pontas e também o meio-campista. Todos precisam chegar sem custos. O tricolor avalia que não tem capacidade para compra de direitos econômicos. Quero falar agora sobre Rafael Toloi, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Toloi tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salário, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Toloi a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano.
Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Tolói. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. Calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí, mas nos 2 primeiros meses desse ano, o Tricolor conseguiu reduzir em 3 milhões de reais a sua dívida total. Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os 900 milhões de reais de endividamento. Essa queda de 3 milhões de reais representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o Tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto. Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de 157 mil reais. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números, porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia com a entrada do FDIC e com a associação ao Marinax é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a 900 milhões de reais. Só para completar, lembrar que o São Paulo estreia ou reestreia Hernan Crespo como seu treinador contra o Flamengo no Maracanã, jogo que deve acontecer entre os dias 12 e 13 de julho. Hora de falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. O São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo, o Tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito de 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o Tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.